profetas. Bramiu um leão, que não temerás? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Fazei ouvir isto no palácio de Assodes e nos palácios da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede o grande alvoroço no meio delas, e os oprimidos dentro dela, porque não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, entesourado nos seus palácios violência e destruição. Portanto, o Senhor Jeová diz assim: o inimigo surgirá e acertará a terra, e derribará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Amém? Somente até aqui, meus irmãos. Deus, aleluia. Bom, meus irmãos, eu creio, eu não queria trazer essa mensagem, mas não é eu, o Senhor que escolheu, não a mim. Então, o que o Senhor veio falar para nós nessa noite, que essa palavra, que desde o tempo dos profetas, o Senhor já vem falando com o povo, desde o tempo dos profetas, dos tempos antigos. O Senhor sempre falou com o seu povo. E Ele sempre fala acerca do conserto. Que o povo sempre está pecando contra o Senhor, nosso Deus. Sempre estão fazendo o que não é do agrado dos olhos do Senhor. Que nem o próprio Senhor fala: andará dois juntos se não estiver em concordância? Bem assim somos nós hoje, meus irmãos. Assim como o Senhor falava com os profetas, Ele não deixa o seu povo ser enganado. Ele sempre pousa os profetas, usa as pessoas para falar. Mas a rebeldia do povo no passado, o povo de Israel era tão grande que eles não ouviam mais os profetas falar. Eles queriam fazer da maneira deles. Eles queriam sempre estar adorando a Deus a Baal, deuses falsos. Eles falavam que não tinha nada a ver. Então eles sempre queriam agradar, mas os falsos profetas, e não agradar o verdadeiro Deus. Então Deus fala que Ele poderá andar duas pessoas juntos se não tiver concordância. Não tem como uma irmã andar junto com o irmão se não tiver os dois em concordância para fazer aquilo que vai dar para fazer. Bem assim, os pastores. Se o pastor não tiver em concordância com o pastor dos pastores, que é o nosso Deus, como é que vai fazer as coisas retas ao Senhor? Porque eles distorcem a palavra, eles tiram o que o Deus pede para falar. Eles querem fazer da maneira deles. Por quê? Porque eles querem casa cheia. Eles querem dízimos, querem oferta gorda. Eles querem tirar somente a lã das ovelhas para se levantar. O Senhor fala: vai buscar as ovelhas perdidas, porque é o dever do pastor buscar a ovelha perdida. Porque se não fosse dever do pastor, o nosso Deus não teria deixado pastores na terra para apacentar as ovelhas. Para quando chegar o grande dia do arrebatamento, o dia do Senhor vai buscar a sua noiva, ai daqueles pastores que não apacentou o seu rebanho de acordo com a palavra. Porque hoje nós estamos no disse e não disse dentro das igrejas. É tanta falação e eles não sabem mais o que. O povo não está sabendo mais o que buscar. Porque o pecado, a vaidade, a luxúria entrou dentro das igrejas. Por que entrou? Porque o pastor não está sabendo apacentar. O pastor está pulando as páginas da Bíblia, está tirando o que não é para ser tirado. Porque na própria palavra fala: ai daquele que tirar o tio ou acrescentar, porque o seu nome será tirado do livro da vida. O seu nome será arriscado do livro da vida, daquele que tirar a palavra do Senhor. Ainda querem acrescentar, querem fazer novos versículos da Bíblia. Mas o que Deus fala que ai daquele que tirar ou punhar, porque o seu nome será tirado do livro da vida, será tirado, não vai herdar os céus. Porque está acrescentando, meus irmãos, não está tirando. Muitas vezes Deus está falando: não é para fazer desse jeito, não é dessa maneira, e a pessoa está ali insistindo, fazendo o que é errado. Porque se nós sabemos que é errado, por que vamos continuar na prática do erro? Se Deus fala: seja santo como eu sou santo, está certo que nós somos seres humanos, somos falhos, porque Deus sabe da nossa capacidade, mas Ele sabe também até onde nós conseguimos alcançar, até onde nós temos conseguido
tem que ser passado pelo tribunal de Deus. Aqui o tribunal da terra, meus irmãos. Os crentes falam que não tem nada a ver usar o short, roupa justa, saia apertadinha, curtinha, degote, calcinha justa. Meus irmãos, põe no juiz, para se apresentar perante o juiz, no fórum. Você vai de qualquer maneira, você vai de short, você vai de regata. Não tem como, porque o juiz não aceita, o fórum não aceita. Vestimenta de qualquer maneira no fórum, você tem que saber se portar para entrar no fórum. Agora na casa do Senhor não, parece passarela de moda. É sainha curta, brusinha com degote, é aquelas roupinhas grudadas que não dá nem como mudar o passo. Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Cada um tem um livre-arbítrio, faz aqui na terra o que quer. Mas para herdar o céu, meu irmão, tem que ser santo, que a própria palavra fala. Seja santo. Seja santo, porque a mulher que é santa, que busca a santificação, ela sabe como se portar. Não precisa pastor estar comprando vestimenta, não. Quem fala, mas vestimenta não leva o céu. Leva sim, porque a verdadeira mulher cristã, o verdadeiro servo de Deus, e servo de Deus sabe como se portar, sabe como se vestir. Não precisa ninguém cobrar. Se tem a palavra na mão, meus irmãos, não vai pelo que o pastor fala, não. Segue o que está na palavra, segue o que a Bíblia, a Escritura Santa fala. Porque falar não tem nada a ver. Meus irmãos, tem tudo a ver. Porque do Antigo Testamento até o Novo é a boca de Deus. Não é o antigo, velho, só o antigo, não. Mas tem que começar de Gênesis até Apocalipse. Porque a palavra é uma só. Porque desde Gênesis, a criação do mundo, quando Deus criou o mundo, quando Deus fez o firmamento, Apocalipse é o quê? É o fim dos tempos. É Deus. Jesus que usou, deu em visão para João. Glória a Deus. O que iria acontecer no fim do tempo. E o povo acha que não, que tem que seguir só o nome da Bíblia. Só onde Jesus oferece bênção, só onde Jesus oferece milagre, só onde Jesus cura, só onde Jesus liberta. Não, meus irmãos, o céu é real, mas o inferno também é. Se Jesus cura e liberta, mas ele fala, vai, não pegues mais. Você está livre, tua fé te salvou. Glória a Deus. Aquela mulher do que Jesus falou para ela, vai, não pegues mais. O que foi apoiado? Sua fé salvou. A mulher do Deus de sangue. Meus irmãos, tudo, para tudo Jesus fala, palavra, ensinou como que se deve portar. Porque não adianta nada, nós ter a fé e não ter as obras. É mesmo, a fé sem as obras é morta. E as obras sem a fé é morta. Tem que andar os dois juntos, tanto a fé como as obras. Porque eu falo para você, eu tenho fé em Deus, mas não faço as obras que Deus quer que seja feita. A nossa fé fica devolve, meus irmãos, fica em vão. É a mesma coisa da pessoa jejuar. Glória a Deus. Ah, eu estou jejuando, estou fazendo. Mas você está falando. Você está fazendo que nem os fariseus, passando hipócrita. Que se escorava no canto de palavra. Que dava o dízimo, que tirava de tudo, tirava para o Senhor. Que fazia tudo que era reto ao Senhor. Por quê? Porque eles eram muito hipócritas. Porque aquele que quer agradar a Deus, não pode ficar fazendo. O que tua mão direita fazer, a tua esquerda não precisa ficar sabendo. Glória a Deus. O que você faz para ajudar uma pessoa, os seus vizinhos, seus parentes, os irmãos das igrejas não precisam ficar sabendo o que você fez. Faça em secreto, que teu pai que está em secreto vem te abençoar. Porque o povo hoje tem a mania de abençoar a pessoa, só tem porque eu dei. Só tem aquilo lá porque eu dei. Só se alimentou porque eu mandei uma cesta. Meus irmãos, que pecado grande, hein? Se nós estamos fazendo mais lá, nós temos que fazer com amor, temos que fazer com sinceridade, com amor puro, e saber que nós estamos ajudando aquela pessoa que está necessitada, e não para nos vangloriar. Que galardão tem a pessoa que se vangloria? Que você vai receber de Deus se tudo que você faz aqui na terra você está se vangloriando? Nos mínimos detalhes, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, até mesmo nossos olhos, onde nossos olhos estão postos, onde nossos olhos vão ver. Deus está me cuidando, no que nós estamos olhando, no que nosso pensamento vai pensar. E o povo acha que não, que Deus nos sonda. Deus sonda, esquadrilha o nosso coração, o nosso pensamento. E nem Deus usou o profeta Amós para falar para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava pecando, estava se contaminando cada vez mais e mais, e a abominação do Senhor estava subindo. Então ele falou em destruir aquele povo que estava pecando. Mas mesmo que se o povo se arrependesse dos maus caminhos e voltasse os seus olhos ao Senhor, ele se ajuntaria de novo aquele povo que foi espalhado por causa do pecado. Porque antigamente, quando o
espalhava. O que é espalhava? Eles iam presos, eles iam para ser condenados. Eles iam para a prisão. Ali eles sofriam. Aí quando se arrependiam, Deus juntava de novo o seu povo. E fazia dele um povo seu. E hoje Deus quer fazer a mesma coisa. Deus não quer ver as igrejas tudo de confronto uma com a outra. Não. O nosso Deus quer ver a união dos irmãos. Que nem fala no Salmo de Davi, Salmo 133. Como bons suaves os irmãos vivam em união. Mas hoje as igrejas não estão em união, meus irmãos. Eles querem competir para ver qual que prega mais, qual que prega mais bonito, qual que fala mais bonito, qual que fala mais bonito. Mas se esquecendo que o pecado está enchendo a casa. Se esquecendo que o pecado está perdendo nas narinas de Deus. Depois fala que Deus não cobra. Deus cobra sim. Porque o salário do pecado é a morte. Porque eles sabem que eles têm a palavra na mão e continuam insistindo no erro, continuam no pecado. Porque, meus irmãos, que são todos assim, tantos que conhecem a palavra, têm a Escritura Santa na mão, mas fala não tem nada a ver, o batom não tem nada a ver, o esmalte não tem nada a ver, isso não tem nada a ver aquilo. Meus irmãos, a palavra aqui não proíbe. Está certo, a palavra não vive proibição. Mas aquele que quer ser santo, tem que saber como se portar. Não vai se portar de qualquer jeito. Porque se fosse para se portar de qualquer jeito, Deus não teria tirado o seu povo do Egito. E quando Deus tirou o povo do Egito, o que Deus falou? Que não era para trazer o Egito com eles. As coisas do Egito eram para ficar no Egito. E hoje as igrejas estão trazendo as bagagens do Egito para dentro das casas. Aleluia. Porque no Egito, meus irmãos, as mulheres podiam usar bagagem, cortar cabelo, fazer pintura, fazer tudo. Deus libertou o seu povo da escravidão. Tanto escravidão braçal como escravidão do pecado. Ele não quer ver o povo seu no pecado, ele não quer ver seu povo pecando. Ele quer que toda a humanidade se salve. Mas os seres humanos não querem buscar salvação. Glória. Eles se acham salvos porque falam, eu tenho Deus no coração, eu estou salvo. Enganoso é o coração do homem. A própria palavra fala, enganoso é o coração do homem. Porque eles querem fazer da sua maneira e não da maneira de Deus. Eles querem fazer do seu jeito e não do jeito que o Espírito Santo quer que faça. E cada vez que nós pecamos, meu irmão, o Espírito Santo de Deus se entristece. Cada vez que nós fazemos algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo se afasta de nós, Cristo. Porque nós sabemos que é pecado estamos fazendo. O povo hoje vive de mimimi na igreja. Só vai para a igreja para falar mal do irmão, para falar mal do pregador, para falar mal da pessoa que louva, da pessoa que não tem leitura, às vezes vai ler a palavra, que gagueja para ler. Eles têm que ver que aquela pessoa que faz isso não é para o homem ouvir nem para as irmãs, não. É para Deus, está sendo feito para Deus. Está certo que Deus quer o nosso melhor. Mas se aquela pessoa está começando agora e não tem leitura, não sabe como louvar direito ao Senhor, mas Deus está se agradando do louvor. Porque é mais fácil Deus se agradar de um pequenino que louva, que engata, que louva com a voz feia, do que se agradar desses que se dizem cantores. Desses que dizem cantores gospel. É tão cantores gospel que quando sobe no altar para louvar, só Jesus dá causa. Nem Jesus para ouvir. Porque o pecado está grande. Por que estão muitos cantores gospel estão morrendo? Estão descendo a sepultura. Porque são conhecedores da palavra e não se importam mais com a palavra. Deixaram a palavra de lado para viver o uso e costume do mundo. Para viver a luxúria. Porque quando o cantor começa pequenininho lá embaixo, eles não têm cachê alto, eles fazem do coração, eles cantam com a alma. Mas quando começa a crescer, o dinheiro fala mais alto, a luxúria invade o coração, invade os pensamentos, aí esquece de Deus, esquece que quem deu aquela voz linda, maravilhosa foi o Senhor. Porque se o Senhor tampar a voz, acabou. Se o Senhor falar, você não vai louvar mais, pronto, acabou. Quem é ele sem Deus? Para louvar, para falar do amor de Deus? Porque nós temos que tudo pedir permissão ao Senhor. Agora, sempre no final de ano, eles põem muitas coisas erradas. Querem ensinar nossas crianças errado. Por isso que Deus pede para nós ensinar o menino no caminho que se deve andar. Para que quando se tornar um adulto, eles não venham se desviar do caminho do Senhor. Meus irmãos, o caminho que se deve andar, nós não podemos prestar atenção que nossos filhos estão vendo no
oferenda a Satanás. E nossas crianças estão ouvindo. Verdade, Deus. E o Glória que a Deus. acontece? A rebeldia entra, a teimosia, que quer fazer do jeito deles, não querem mais obedecer pai e mãe. Meu Deus. Por quê? Por causa desses joguinhos demoníacos. Que quanto mais a criança joga, mais elas querem jogar. Elas não querem mais saber de louvar, elas não querem mais saber de ouvir louvor. É só ali no joguinho ali, ó. O tempo todo. O tempo todo, só no joguinho e esquece de tudo. Esquece até mesmo de se alimentar. Glória a Deus. Tem Aleluia. casos de crianças que foram parar em hospitais. Aleluia. Porque estava tão ligado no celular que a mãe não ligou. Nem o pai ligava, deixava à vontade. As crianças se desnutriram por falta de alimento. Porque só estava no celular. Por causa dos jogos. Meu Deus. E tem um jogo que é o Free Fire, né? É um jogo demoníaco. Que quanto mais a criança joga, mais eles querem jogar. Porque ali não é uma só que joga, é várias. É um jogo online que várias crianças jogam ali junto. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção que nossos filhos estão jogando, estão assistindo. Se quer ter um tempo no celular, sim, pode deixar jogar sim. Mas primeiramente, vamos ensinar eles o caminho do Senhor. Vamos parar primeiro para louvar o Senhor, adorar a Deus primeiramente. Para depois as coisas do mundo. Porque se nós deixar as coisas do mundo entrar no nosso coração, nos nossos filhos, aí a rebeldia vai entrar junto. Não é da parte dele, porque Satanás ele é astúcio. Ele hoje está usando as crianças, os adolescentes, para tirar o foco nosso da palavra, o foco nosso de buscar Deus, o foco de jejuar, o foco de buscar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Porque na palavra do Senhor fala, se não me engano, acho que 1 Samuel não, meus irmãos, Josué, que fala que nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite, para que nós venhamos suportar os dias maus. Então, meus irmãos, se nós tivermos um tempinho, vamos pegar a Bíblia, vamos orar, vamos pedir para o Senhor nos dar força para buscar Ele. Glória a Deus. Porque os tempos maus estão vindo, estão se aproximando cada dia mais e mais. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Está acontecendo tantas coisas ao nosso derredor que somente os que não querem ver que não vê. Fala que não, que é por causa da natureza. Não, meus irmãos. É porque é o fim dos tempos mesmo. É o cumprimento da palavra. É a profecia se cumprindo dia após dia. Aleluia. Não adianta querer fugir. É a profecia. E diz que nesse ano de 2024 tem uma doença horrível. Está por vir. E vai atingir maior parte das crianças. Então, meus irmãos, nós que temos filhos, netos, vamos orar pelas nossas crianças. Não só pela nossa, mas pela do mundo inteiro. Porque essa doença que está vindo vai atacar as crianças. As crianças e os idosos, mas principalmente as crianças. Então vamos orar, vamos então intercedendo pelas nossas crianças. Porque a doença está vindo. E quando Deus usa a boca do profeta para orar pelos filhos, nós não podemos jamais duvidar. Porque é Deus mandando, usando os servos dele para falar. Assim como ele usou os profetas no passado, ele usa hoje os seus servos para alertar-nos. E muitas vezes nós somos teimosos e não queremos ouvir o que o profeta alerta a nós. Queremos, não tem nada a ver, não, vamos continuar fazendo. Não, meus irmãos, vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Vamos dar ouvido ao que o Senhor quer falar conosco. Porque o nosso Deus é o mesmo de ontem e de hoje e de sempre, e eternamente será sempre Deus. Não existe outro Deus a não ser Deus, o Deus vivo, o Deus de Israel, Deus de Jacó, de Isaac, que ele está na palavra. É o nosso Deus vivo. Que deu o seu único filho por amor de nós todos, os seres humanos. Então, meus irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos ter tempo para achar. Porque vai chegar tempo que nós não vamos ser tão sufocados pelas coisas do mundo que nós não vamos conseguir pregar a palavra ao ar livre. Nós não vamos ter como pregar, porque diz que as profecias, tudo que está na palavra é cumprimento, vai acontecer. Então na palavra está falando que vai chegar um tempo que nós cristãos vamos padecer, como os profetas padeceram no passado, foram perseguidos. A igreja do Senhor nos dias de hoje também vai ser perseguida. Quando já começou a perseguição nas cidades maiores, já tem a perseguição, mas vai chegar aqui no Brasil também. Vai chegar no Brasil a perseguição das igrejas, porque é cumprimento da palavra. Assim como foram no passado, vai ser para nós hoje, que servimos a Deus, vai ter a perseguição. Então vamos nos preparar, vamos nos revestir, para quando chegar a perseguição, nós estamos fortes, firmes na rocha que é Jesus.
Assim, eu agradeço essa oportunidade e essa conversação para Jesus. Glória a Deus!